A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Com prazer e satisfação mais uma vez aqui estamos. Eu, seu irmão em Cristo, Daniel Félix, juntamente com o nosso querido Moabe dos Santos. A paz do Senhor, professor Moabe. A paz do Senhor, presbítero Otoniel e grande amigo, muito feliz, né? Muito feliz de estar de volta aqui nesta programação tão especial, né? De apoio a professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, né? Projeto esse que nossa igreja, a IADER, tem investido, né? Com o objetivo que haja de fato um crescimento bíblico na nossa igreja. Isso aí é, de fato, louvável. Estou muito feliz de estar com você aqui. Deus te abençoe Graças. grandemente, meu pastor. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Uma oportunidade enorme para cada um de nós. E estamos felizes, né? Por mais uma vez estamos aqui no nosso EBD em Síntese Podcast. Esta que é a realização semanal aí dos nossos queridos ouvintes e também telespectadores, né? Realização semanal. Toda semana nós estamos aqui preparando para vocês subsídios para ajudar justamente na nossa escola bíblica dominical. Aqui nós fazemos parte da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva. E este programa ele tem a coordenação também do nosso pastor Reinaldo Odilo, do nosso departamento de educação cristã. E nós já estamos, professor, já chegando ao final, né? As 7 lições já se passaram, agora vamos para a 7, na verdade, né? Aqui na Isso. nossa lição, fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Estamos aqui justamente com a lição número 7, o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Vamos tratar aqui sobre justamente esse momento final que ocorreu na vida ali do povo, da nação de Israel, lembrando para os queridos irmãos que nós estamos aqui em um período em que o povo de Israel, eles estão saindo ali de umas circunstâncias, vamos chamar assim, né? Na verdade, eles já estão, já tem aqui um período entre 1179 antes de Cristo, né, no caso, e 1154 antes de Cristo. Esse período é o período em que Gideão foi juiz em Israel, né? Gideão, ali aproximadamente, né? Aproximadamente, Gideão foi juiz em Israel. Lembrando que a lição passada, ela tratou sobre Gideão. E aqui nós vamos tratar o finalzinho, justamente sobre o final da vida de Gideão, no livro dos Juízes. E o início de um ser que aparece aqui chamado de Abimeleque. Então, nossa lição tem o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque, certo? Vamos tratar um pouquinho aqui sobre esse assunto, vamos trazer aqui subsídio para vocês e esteja conosco, compartilhe e se inscreva aí se você não for inscrito e deixe seu comentário e seu like para a glória de Deus. Vamos lá, professor, o texto principal diz assim: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bate-Milo e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Livro dos Juízes, capítulo 9, versículo 6. Resumo da lição vai dizer: a liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância, para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Professor Moab vai nos apresentar os objetivos. Tá? Identificar as falhas na liderança de Gideão, né? Apresentar o perfil de Abimeleque, um líder desprovido, chamado divino, e refletir sobre a parábola de Jotão e compreender o fim trágico de Abimeleque. Isso. Vamos conversar um pouco aqui sobre justamente esse momento na história do povo hebreu, né? Nós estamos aqui com essa lição e ela traz alguns pontos principais que devem ser frisados nesse domingo, porque nós estamos tratando aqui sobre justamente o fim da liderança de Gideão, certo? E o início do reinado, do reinado, não, na verdade, entre aspas, né? Vamos chamar aqui rei. Mas aqui a lição trata de governo de Abimeleque, certo? E ponto principal aqui é que vai aparecer a figura de Abimeleque. O texto principal traz aqui a ideia de cidadão de Siquém, de onde, de fato, Abimeleque se dirigiu, né? E nós vamos entrar já já sobre esse assunto, mas é importante já trazer a questão, situar-se onde fica Siquém, certo? Siquém, quem seria Abimeleque, o significado do seu nome, isso é importante. Abimeleque significa meu pai é rei, né? Meu pai é rei, justamente. E ponto principal também aqui, importante para nós refletirmos, porque como os objetivos vai falar sobre as falhas na liderança de Gideão, então temos aqui um ponto principal com relação à liderança de Gideão. Então a lição ela vai focar sobre a figura do líder
e como ele deve agir em certas circunstâncias e como ele não deveria agir. Foi o caso de Gideão, né? O perfil aqui, a lição vai trazer, como você apresentou, de Abimeleque como um líder desprovido ali, né, da vontade de Deus em especial, né? Porque de fato ele não foi escolhido, ele não foi separado para aquele fim. E devemos também retratar aqui a parábola, né, de Jotão, parábola, fábula, ou então alguns chamam também de fábula, né, de Jotão, e compreenda aqui esse fim trágico de Abimeleque. Mas como a lição vai falar sobre Siquém, vai falar sobre midianitas, vai falar sobre Amalequitas, se você observar aqui a nossa lição, ela traz aqui justamente na leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico, vai falar de Juízes capítulo 8, versículo número 22 até o versículo número 24. Depois você tem Juízes capítulo número 9, versículos 1 ao 6. E essas sessões aqui, elas estão divididas dessa forma na lição, porque temos duas sessões especiais, né? Aqui nós estamos no livro dos Juízes, no capítulo 8, versículos 22 até o versículo 24. Nós temos aqui o que chamamos aqui de essa sessão bíblica. Ela, na verdade, ela vai até o capítulo de número 28, certo, irmãos? Vai até o versículo 28, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 28. Só que a lição ela para no versículo 24, mas vamos chamar assim o contexto principal, ela vai até o versículo 28. Por quê? Porque no versículo 27 vai justamente trazer a ideia do problema e da queda, vamos chamar assim, de Gideão pela sua forma de atuar como líder, né? Onde há cultos impróprios, né? Ele é levado àquilo que chamamos de apostasia. Então, esse ponto aqui vai trazer justamente a apostasia de Gideão, certo? E quando ele se afasta do Senhor, e a prática de cultos impróprios, né? O versículo 27 vai trazer essa ideia de cultos impróprios. Então, que tipo de cultos impróprios será esse, né? O versículo 27 aqui no Juízes capítulo 8, o versículo de número 27 vai dizer assim: Disse Gideão, fez uma estola sacerdotal, que vamos tratar também na lição, né? E a expôs na cidade de Ofra e todo Israel se prostituiu ali. Ou seja, nós temos aqui algumas figuras de linguagem como a prostituição de Israel ali por causa da idolatria aos deuses daquela região. Ou seja, e também aqui em especial no versículo 27 fala da idolatria relacionada ao próprio éfode, que aqui seria a estola. O éfode, né, que significa cobertura, aquela parte que o sacerdote tinha na parte da frente, que sustentada com umas alças, certo? Tinha aqui o peitoral. Então, aquela parte ali chamada de éfode, ele fez um para si, certo? Lembrando que o templo aqui não havia, né? Nós tínhamos apenas o, o chamado tabernáculo na cidade de Siló, certo? E compreendendo que lá havia um culto ao Deus verdadeiro, o culto ao Deus verdadeiro. E aqui, quando ele se dirige com essa história e as pessoas passam vamos dizer assim, a se desviar, a se prostituir espiritualmente, que é a figura de linguagem para demonstrar a relação de quebra de aliança. Então, eles estão levando aqui, e nós vamos observar que isso foi terrível, porque eles adoram outros deuses também, né? E, em princípio, devemos situar-se justamente sabendo demonstrar para o nosso aluno, professor, eu acredito que assim deve ser, que a escritura aqui na nossa leitura bíblica em classe, como eu havia dito, ela vai dizer que é chamar texto bíblico, né? Vai dizer nos versículos 22, 23 e 24 a respeito justamente como era que havia essa relação entre, no caso, o povo de Gideão, Gideão passou, a escritura vai demonstrar que Gideão, quando ele reinou não, né? Quando ele estava ali diante daquelas circunstâncias ali e foi chamado para ser um líder em Israel, Gideão, ele, da tribo de Manassés, ele passou 40 anos, e o texto bíblico vai dizer, né, o versículo aqui de número 28 vai dizer que e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então, quando as escrituras diz isso, vai demonstrar justamente o período em que Gideão atuou. E para você trazer, professor, também a sua introdução, eu faço lembrar que a gente precisa apresentar justamente essas questões relacionadas a esse momento, porque a leitura do texto bíblico ela vai se encaixar justamente na própria lição em si, que vai falar a respeito aqui justamente das falhas da liderança de Gideão, certo? E no tópico 2 Abimeleque como um líder sem chamado divino, mas em princípio tratando sobre justamente esse finalzinho do reinado de Gideão, como se deu até essa apostasia, essa queda, né? O seu caráter moral e o seu caráter espiritual, vamos assim dizer, nós observamos que nos versículos número 22 aqui na leitura bíblica em classe,
há justamente o momento em que aparece aqui o povo precisando aqui, vamos dizer assim, o versículo diz assim, o homem de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o teu filho, porquanto não nos livraste das mãos dos midianitas. Ou seja, eles viram e a resposta de Gideão foi que o Senhor seria, né, de fato, o Senhor que deveria ser o dominador sobre eles. Porém, uma coisa a gente tem que trazer à tona aqui, fazendo parte justamente desse caráter do Gideão. Porque ele é chamado da tribo de Manassés, vocês viram na lição anterior que ele, inclusive, se denomina como mais fraco, pequeno, sem condição alguma, ou seja, o Senhor Deus era com ele. Isso você vai observar que esse reconhecimento no capítulo 7 e o versículo 2, justamente do livro de Juízes, que vai dizer assim. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ou seja, a ideia era que o povo entendesse que de fato Deus estava entre o povo e não o ser humano aqui em si, né? Gideão. Mas o que que ocorre? O povo justamente chama ele para governar. A fala de Gideão parece aqui, na verdade, condizer com. É o oposto da sua atitude posterior, né? A Escritura vai trazer aqui também a ideia de midianitas, que eram ismaelitas, que vai dizer no texto bíblico, e é importante dizer isso, porque quando tratamos desse tema de midianitas, quem são midianitas? Quem são ismaelitas? Aqui, midianitas faz referência a uma região, e é importante, professor, eu acredito que é muito importante, e eu já vou falando aqui, para os irmãos entenderem que quando nós tratamos aqui a respeito dos midianitas, midianitas eram descendentes de Abraão com aquela esposa que ele teve depois da morte de Sara, Quetura. Gênesis capítulo 25 vai tratar justamente sobre os filhos de um dos filhos dele chamado de Midian. Então é a partir daí que eles surgiram, certo? E de acordo com a arqueologia, eles dizem que quando tratamos aqui a respeito de Midian, a região em si, onde eles se localizaram, onde eles ficaram, onde foi que eles passaram a trabalhar, a habitar. Situa-se geralmente ali no noroeste da chamada Arábia, que hoje é a Arábia Saudita, certo? No sul do Levante. Eles dizem que, segundo o pessoal, né, que trabalha com arqueologia, apesar de não haver tantos vestígios, mas as evidências que há, levando em conta aqui a arqueologia atual, as evidências que há é que eles estão justamente naquela região ali que é chamada de leste do Golfo da Acaba. Aí se você pegar um mapa de Israel, o mapa está aqui, o outro lado aqui, a Península do Sinai, e aqui mais para baixo está justamente onde o pessoal a região dos midianitas, né? Então na Bíblia eles estão frequentemente associados a esses povos que são descendentes de Abraão. Isso é importante dizer porque quando você fala midianitas, ismaelitas, parece que eles tiveram, na verdade, uma certa miscigenação entre eles, né? Alguns sugerem até que esses grupos se misturaram através de casamentos. Então, midianitas eram nômades também. Então, isso é importante deixar bem claro, porque os midianitas, eles vão aparecer nas escrituras várias vezes, certo? Os midianitas, você vai ver que Jetro, no caso, era sogro de Moisés e também era de Midian, ou seja, daquela região de Midian. Você vai ver isso aí em Gênesis capítulo número 2, né? Então, é importante fazer essa situação para que o pessoal entenda e venha saber onde é que nós estamos. Israel está aqui dividido, sofrendo, depois ele recebe a opressão dos midianitas e aparece Gideão, que agora no fim da sua jornada, certo? Por isso que a lição vai falar sobre as falhas na liderança de Gideão, divergências internas e vingança. Então, nesse fim, nós observamos onde é que vai entrar justamente a boa mão de Deus para proteger Israel, mas a falha humana para não ter continuidade o plano de Deus na vida do povo. Então, professor, é, suas considerações. Amém, amém. É muito importante, Pastor Otoniel, sua fala sobre essa contextualização, né, dos midianitas, e eu queria só é, adicionar que os conflitos que começam a surgir, né, entre os midianitas, entre o povo de Deus, né, o povo de Israel, eles começam a surgir por conta da desobediência do povo de Deus, né? É tanto que quando você observa no capítulo 6 do livro de Juízes, diz:
Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Então, como já foi bem apresentado aqui pelo presbítero Otoniel, começaram a surgir, né, esses povos, né? Só que por conta da desobediência surgem os conflitos, né? Então, toda vez que o povo de Israel se afasta de Deus, surgem ou iniciam as guerras, as batalhas, os problemas. Então, quem lê o livro de Juízes vai perceber que é sempre assim. O povo de Israel se afasta de Deus, vem os conflitos, vem as guerras, vem as humilhações, vem as perseguições. Deus levanta os juízes para proteger, para defender o povo. Então, enquanto esse juiz está liderando o povo na direção de Deus, há paz no meio de Israel, há segurança. Quando o povo de Israel se afasta de Deus, voltam os conflitos, voltam os problemas. Então, não é diferente aqui no contexto de Gideão. No capítulo 7, né, que nós estaremos estudando na revista da EBD, nós vamos começar a perceber agora os reflexos dessas lideranças, né? O comportamento da liderança e a consequência das lideranças. E é algo bem interessante que a gente vai perceber aqui na lição de hoje, é que eu tenho um perfil de liderança olhando para Gideão e um perfil de liderança olhando para Abimeleque. Uma liderança que Deus escolhe, uma liderança que Deus não escolhe, Deus permite que ela esteja, né, à frente, mas uma liderança que consegue conquistar o coração do povo. E aí a gente começa a perceber como o coração do povo ele é flexível, né, dependendo da dinâmica do líder, né? Então aí a gente tem que começar a perceber a diferença entre um líder que teme a Deus e um líder que não teme a Deus. Um líder Uhum. que tem compromisso com Deus e o que não tem. E o interessante é que em Gideão, enquanto Gideão ele afasta-se, né, daquela liderança enquanto pode, mas ele está com a bênção de Deus. Então ele não precisaria se afastar, porque quem está o capacitando para aquela situação é o próprio Deus. Já do outro lado, nós temos o Abimeleque, que vai aparecer no decorrer da lição, que ele não é aquela pessoa que Deus prepara para a ocasião, mas ele, por ter algumas habilidades e aptidões, né, ele em algum momento lidera e a gente vai falar mais à frente. Mas nesse primeiro momento, nós encontramos Gideão, no tópico de falhas na liderança de Gideão, um Gideão que é trazido por Deus, levantado por Deus, tem vitórias por conta do direcionamento de Deus. O povo percebe isso em Gideão, o povo vê isso em Gideão, observe que não precisa Gideão fazer uma campanha de conquista, no sentido de Deus organiza, Deus dá vitória a Gideão, de forma que o povo olha para Gideão e vê em Gideão um vencedor, né? E Uhum. confia no desenvolvimento de Gideão por conta que eles percebem que Deus abençoava Gideão. E é isso é Isso. importante muito a gente lembrar, Toninho, que quando se percebe a bênção de Deus, a presença de Deus na vida de uma pessoa, isso naturalmente atrai pessoas, né? No ministério de Jesus Isso. foi assim. Quando Jesus caminhava, Jesus não precisava fazer campanha, né? No sentido de, Uhum. olha eu aqui. Mas É, a jornada dele cheia de milagres, cheia de bênçãos, cheia de palavras abençoadoras, fez com que eles fossem cercados por uma multidão. Não necessariamente uma multidão que estava ali para defender Jesus, mas uma vida abençoada, ela atrai pessoas. isso. E o ponto interessante aí que você tocou justamente no caráter, né? O caráter do líder, a forma como esse líder deve agir. Mesmo Gideão sendo chamado, isso não significa dizer que os erros cometidos por ele, o Senhor Deus iria aprovar, né? Estaria na vontade de Deus, não. Isso mostra justamente quando o homem deixa os caminhos do Senhor, deixa a vontade de Deus, ele traz sobre si problemas, porque ele passa a andar de forma diferente daquilo que Deus queria, né? Inclusive, a lição vai tratar justamente, e a gente vai falar depois sobre o Abimeleque, e também vai mostrar no seu caráter a forma como ele agia. Então, tudo com o intuito de poder.
de poder, de domínio, e o povo e se esquecendo do mais importante, que era tentar manter a unidade do povo para a glória do nome de Deus, porque como nós falamos, inclusive na última lição que gravamos, não a lição anterior, na lição que gravamos, Israel não era uma nação coesa. Cada tribo, ou seja, Efraim, Ruben, Gade, cada tribo era praticamente, vamos dizer assim, é o que chamamos de confederação aqui, né? Confederação, cada um com seus interesses próprios. Depois é que eles se reuniram para ser as 12 tribos de Israel e, de fato, teriam um único propósito. E tanto é que, aqui no caso aqui, Gideão é da tribo de quem? De Manassés. Então, esse fim da sua vida foi devastador porque ele deixou a presença de Deus, como o versículo 27 vai dizer. E a lição ela vai falar sobre justamente as falhas dele como um líder, um ponto importante, certo? As divergências internas nós sabemos que ocorreu, né, ali, como na própria lição vai falar. Então se ajuntaram em Bet-Milo, ou seja, Bet-Milo já vai tratar a respeito de Abimeleque lá na frente, certo? E, é, como eu estava dizendo, aqui no ponto, a divergências internas e vingança, ou seja, começou-se, a lição vai trazer justamente essa questão, as falhas desse líder, certo? Nos últimos anos de sua liderança, inclusive no capítulo 8, versículo 21, a lição vai trazer, mostrando justamente essa situação, quando ele diz assim, então Zeba e Salmuna disseram, você vem mesmo, você, peraí, deixa eu pegar melhor aqui, você, venha você mesmo e nos mate. Pois o homem é conhecido por sua valentia. Gedeão foi, matou Zeba e Salmune e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Aí a narrativa aqui do escritor vai demonstrar justamente que depois ele vai justamente ser conclamado para ser o líder deles e ele vai dizer que não. Ou seja, sua retórica parecia que ele estava querendo deixar na mão de Deus, que o povo deveria buscar a Deus, mas ele tinha outro interesse, porque o versículo de número 26 vai dizer que vai falar sobre o peso das argolas que ele pediu, e o versículo 27 vai dizer que ele fez justamente essa estola e foi justamente a pedra de tropeço para Israel. Porque os midianitas foram subjugados, ok? Porém, você observa que as pessoas passaram a ter vamos dizer assim, uma adoração não ao Deus verdadeiro, certo? Havia ali um centro rival de adoração, como o autor da lição fala, um centro rival de adoração, porque as pessoas deixavam de ir a Siló e iam agora à cidade de Ofra, para justamente fazer essa adoração que o próprio Gideão estava promovendo, vamos dizer assim, né? E o versículo 27 vai dizer: todo Israel se prostituiu ali após ele. Ou seja, essa figura de linguagem para demonstrar que eles estavam justamente se desviando, ele como homem de Deus. Isso é importante dizer, professor, porque vai demonstrar justamente a conduta familiar dele, ou seja, como líder, ele também tinha uma família. A escritura vai dizer que ele tinha 70 filhos. Olha só que coisa. É isso? 70 filhos, versículo de número 30. Juízes 8, versículo 30. Gedeão teve 70 filhos. Veja só. Então a lição vai tratar justamente sobre a conduta familiar e por causa justamente disso, dessa forma de agir, aparece esse filho que futuramente nós vamos tratar aqui, que vai, vamos dizer assim, de certa forma trazer um engano para os outros irmãos, né? E vai acontecer desgraças. Mas aqui esse ponto principal é para demonstrar justamente que há um perigo na liderança, os perigos da liderança de Gedeão, que apesar de ser usado por Deus, se deixou levar por essas circunstâncias aqui, inclusive dos presentes, e viveu uma vida ali, vamos dizer assim, só no, como a gente diz aqui numa linguagem bem popular, no bem bom. Professor. Exatamente, né? E é triste, né? É triste quando a gente meio que não investe na oportunidade que Deus está abrindo diante de nós, né? Você vê que o Gideão, ele tinha a bênção de Deus, ele, embora em sua fala ele diz que Deus lidere o povo, mas a gente sabe que o povo precisava de uma liderança pessoal, né? De pessoa, né? E naquele momento Deus tinha abençoado Gideão, né? Então a, a postura de Gideão, ela talvez pudesse ser mais firme, né? Às vezes nós, isso a gente pode trazer para nossa vida. Às vezes a gente foge de responsabilidades e responsabilidades que Deus coloca diante de nós.
E no texto bíblico a gente vai perceber, porque, e esse é um ponto interessante. Na Bíblia Sagrada nós temos exemplos que estão dando certo e exemplos que estão dando errado. Para quê? Para que haja um aprendizado nosso, né? O que é que nós percebemos nesse texto? Quando nós olhamos aqui no capítulo 8, versículo 33, diz assim: e sucedeu o quê? Quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. Então, o direcionamento do temor a Deus era algo direcionado na figura do Gideão, né? Quando o Gideão ele morre, o pessoal perde o quê? Perde a referência. E a grande questão é, qual foi a mensagem que Gideão deixa após a sua morte? Porque uma coisa é a mensagem que você deixa através da orientação, do ensino, quando você constrói novas lideranças. É importante que a gente tenha em mente que Jesus, quando ele estava para ser assunto aos céus, ele, ele dedicou em construir novos discípulos, em deixar uma mensagem de continuidade. E ele diz, olha, fazei novos discípulos. Ajude o povo a guardar tudo que eu tenho falado. Então você encontra aqui na figura do Gideão alguém que viveu a missão que Deus lhe deu no sentido de vencer os midianitas, mas ficou só até aí. Talvez ele tenha falhado aqui no sentido de falar, de educar, de orientar, de construir uma mentalidade temente a Deus. O que é que acontece? Então, a ideia que o povo tinha de temor a Deus estava vinculada à pessoa de Gideão, né? É tanto que quando a pessoa de Gideão já não está mais ali, eles voltam para a idolatria, né? É diferente de um ensino, de uma orientação, de uma educação, né? De um discipulado. E aí traz uma lição para a gente, Antônio, Hum, sobre a importância de um discipulado, sobre a importância isso. de uma construção, sobre a importância. Eu lembro quando os profetas tinham os filhos dos profetas, né? A escola dos profetas. Por quê? Porque um profeta tinha seu ministério, mas após esse profeta ele deixava pessoas, né, com uma orientação, o que não aconteceu aqui. Então, nessa primeira parte, nós temos na falha de Gideão alguém que não investe na continuidade da mensagem, certo? É tanto que quando Uhum. Gideão morre, tudo muda como era antes, É, volta a idolatria e justamente. desanda a situação no meio do povo de Israel. Justamente. Por isso que há perigo, como a lição fala, os perigos da liderança. Gedeão foi usado por Deus, ele fala aqui justamente de maneira bem tremenda. Porém, ele diz aqui que os perigos do orgulho, da centralização do poder e da negligência espiritual, ou seja, fez com que o final de Gedeão não fosse tão bom quanto o início, né? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos apostasia, né? Apostasia de Gedeão. Olha só, apostasia de Gedeão. Nós temos aqui o momento em que justamente as pessoas o chamam, e para a gente concluir, passar já para a próxima, né? Que as pessoas o chamam, os líderes ismaelitas, né? Como fala aqui, o chamam para reinar, mas mesmo assim ele pega o quê? Os ornamentos, né? Apesar do protesto ali de que era o Senhor que deveria ser o rei do povo e tal, mas a ornamentação dos reis midianitas, né? Os ornamentos em forma de meia-lua, pendente, né? Roupas de púrpura, agora é de Gedeão, agora é a de Gedeão, né? Aí ele usa justamente a tal da estola, que era original, vestimenta cerimonial do sacerdote, e lá está ele com essa estola, né? Como símbolo justamente da presença do que seria de Deus, da presença de Deus no momento da consulta, que era quando o povo ia na busca do Senhor, né? Agora ele usa como enfeite para fazer oposição ao culto que estava lá na cidade de Siló. Interessante isso aqui, justamente para frisar, porque aqui você vê o que seria apostasia, né, professor? O que seria apostasia, certo? A gente fala o que é apostasia. Apostasia, você às vezes continua naquele ambiente religioso, vamos chamar assim, mas você está longe do Senhor. Você começa a negá-lo, certo? Apostasia, é esse afastamento da fé. Esse afastamento da fé. Lembrando que Israel tinha passado ali 6 anos, né? No período dos juízes ali, oprimido pelos midianitas, era 6 anos. Aí o que que acontece? Você vê o fim.
terrível de Gideão nesse sentido aqui. Mas Deus, ele sustentou o povo até, como se diz, a morte dele e não deixa um exemplo para o seu descendente, professor. Aí nós partimos dessas circunstâncias, ele vai falecer, a escritura vai dizer que Jerubaal, né? Jerubaal é Baal contenda contigo, então seria seu adversário, que significa, né? Pelo fato daquela vitória que ele teve lá sobre toda aquela circunstância lá dos deuses do deus Baal, né? Aí aqui o texto vai dizer, filho de Joás retirou-se e ficou-se morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Ou seja, a conduta moral de Gideão tinha muitas mulheres. E também a concubina que morava em Siquém lhe também dera à luz um filho e lhe deu o nome de Abimeleque. Ou seja, aqui, professor, a escritura vai chamar que, apesar de declarar que ele tinha vários filhos, né? Mas retrata uma concubina porque agora o filho dessa concubina é que vai prevalecer diante dos outros filhos de Gideão. De uma concubina, e agora aparece ele por nome de Abimeleque, professor. Muito importante, Daniel, esse detalhe. E eu queria até fazer um link com uma palavra Hum, que Deus envia por meio de Moisés. Às vezes a gente esquece o que Deus fala e colhe essas consequências. Deus orientou Moisés a falar para o povo sobre a educação dos filhos. Deus orientou Moisés para que o povo repetisse, 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 caminhasse com seus filhos, sentassem com seus filhos. Por quê? Porque quando os filhos são educados na palavra do Senhor, você constrói agora uma passagem de bastão para a nova geração. Gideão teve 70 filhos, quer dizer, uhum, 71, né? 71, né? é, Porque teve o Abimeleque. isso. Mas quanto tempo Gideão passa com seus filhos? Educando-os, né? Orientando. Orientando sobre a liderança temente a Deus, orientando sobre a vida temente a Deus, orientando sobre a importância de temer a Deus. Esse é o primeiro ponto. E você vê que Abimeleque, ele chega, né? Olha, capítulo 9, versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes a, e a toda a geração da casa de seu pai, da casa de sua mãe, dizendo. Então, dá a entender que Abimeleque, ele morava distante desses irmãos, mas ele era filho de Gideão. Independente de qualquer coisa, o filho ele precisa ser orientado. Como Exato. Gideão tinha muitos filhos, será que Gideão tinha tempo para ajudar seus filhos? Então vai. Boa As pergunta, né? consequências nós estamos vendo agora. Quais são as consequências disso? Nós estamos vendo a consequência de quê? De que os filhos estão crescendo de uma forma sem orientação divina. E agora nós temos a figura do Abimeleque aparecendo em cena. O Abimeleque, ele vem com habilidades de liderança, ele vem com táticas, com estratégias, mas ele representa uma liderança que não tem temor ao Senhor. E o interessante é que nós aprendemos aqui também, como povo, a observar a liderança, né? Nós estamos aqui diante de Uhum, um texto bíblico que o povo aceita a liderança, mas uma liderança de uma pessoa que não tem testemunho, de uma liderança de pessoa que usa qualquer meio para conquistar seu público. E é até interessante observar que a gente está no meio aí de eleição, né? Um período é, que está um corre-corre, que muitas pessoas aí faz de tudo, né? Nós temos aqui a figura do Abimeleque. O Abimeleque quer entrar no poder, o Abimeleque não se importa com o que tem que fazer, com quem tem que, na mente dele, quem tem que matar. E ele mata mesmo. Isso em desde busca que do vá ao poder. poder, né? Isso. Exatamente. Desde que ele vá ao poder, não importa quem está na frente. Pode ser uma pessoa do seu próprio sangue, da sua própria casa, da sua própria família. Ele prefere se associar com pessoas cruéis, pessoas ímpias, pessoas erradas, desde que o seu poder ele alcance. Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo para nós, de avaliar a quem nós estamos trazendo para a liderança sobre nossas vidas. Né? Então, Uhum. esse texto ele traz agora, no tópico 2 esse alerta sobre a liderança de Abimeleque.
Isso. E a lição, ela, quando trata justamente sobre a figura desse Abimeleque, quando ele aparece aqui na história, nossa lição vai tratar justamente sobre a sórdida ascensão dele, né? Esse termo sórdida ascensão de Abimeleque está lá naquela Bíblia de Estudo de NAA. Sórdida ascensão, justamente nos capítulos 9, versículo 1 ao 6, que vai tratar justamente como ele subiu de forma impiedosa ao trono, certo? E matando os seus próprios irmãos, né? Com a ajuda ali dos siquemitas. Por que entra o fato aqui da cidade de Siquém, os siquemitas, né? Que as escrituras vão chamar de homens levianos e atrevidos. O termo utilizado aqui na escritura é esse, né, professor? Por quê? Porque você veja aqui que a lição vai te falar sobre o apoio financeiro da falsa religião, né? E o recrutamento de desordeiros. Os termos bem interessantes, né? Recrutamento de desordeiros e o apoio da falsa religião. Aí onde é que entra a questão, né? Lembrando que quando ele tem o apoio dessa falsa religião, o capítulo número 8 e o versículo de número 33 de Juízo vai dizer: Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Aí quem era Baal Berite, né? O povo de Israel fez o quê? Primeiro, o povo de Israel construiu o templo para esse Deus em Siquém, né? Na cidade de Siquém, de onde justamente era o Abimeleque. Havia uma tesouraria ligada a esse templo, ou seja, a lição passa isso, mostra que havia tudo isso. Quando você vê no capítulo 9, versículo número 4, vai dizer: E deram-lhe sentença, e deram-lhe 70 peças de pratas da casa de Baal-Perite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos. Então aqui você veja que havia uma tesouraria, né? O nome indica que as pessoas criaram ali para proteger acordos. O Deus foi criado com esse intuito, né? Porque são Baalins, tá? Um Deus principal, Baal, e para cada circunstância havia um Deus específico. Aqui Baal Berite, que significa Senhor da Aliança, olha só, ou Senhor do Pacto. Então você observa que a ideia aqui era de que era o deus cananeus, que era adorado na cidade de Siquém, adorava as divindades pelos juízes ali. Esse ídolo, certo? Que gerou justamente essa rejeição aqui, como as escrituras falam. E aqui nós frisamos justamente isso para demonstrar quem era ele, como essa apostasia se deu, certo? Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando tratamos de apostasia, esses termos aqui específicos estão ligados à rebelião e à traição também. A quebra realmente do pacto do povo de Deus com ele, né? Então, lembrando desse ponto principal aqui, que seria um Deus do pacto, mas o pacto de quê? Não é o pacto de Deus. No final das contas, na verdade, eles estavam quebrando o pacto de Deus que foi feito no Sinai. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui, deuses falsos ainda mais, né, professor? Então, você observa que toda essa circunstância aqui vai demonstrar a forma e a atitude como eles estavam agindo, longe da vontade do Senhor Deus. Por isso que aqui vai falar sobre um homem destruidor, devido aos levianos, como a escritura vai falar aqui, de homens levianos, e essas pessoas aqui que não têm uma índole muito boa, ele é contratado e você veja que, por causa da vontade de sobrepor pela força, acontece o que acontece. Nós temos aqui mortes e nós temos aqui uma desgraça só que o Abimeleque vai fazer. Então, no domingo, o professor vai tratar justamente sobre essas questões específicas, demonstrando esse recrutamento, como nós falamos aqui, essas questões específicas a respeito de como esse suposto Deus agia, sabe? E fazendo isso, você vai colocar seu aluno em contato com a realidade da situação. Então, professor, para nós já chegarmos ao fim, né, nós temos aqui esse bom um homem destruidor que tem aqui, né? Que na própria lição vai dizer que é o Abimeleque, assassinou aí seus 70 meio-irmãos. E no final vem a parábola de Jotão, né? E o fim de Abimeleque. Isso, exatamente. Só para terminar aqui, eu queria só apresentar aqui um ponto que a gente vê no versículo Sim, 2 do capítulo 9. Além de tudo de ruim, né? Abimeleque ah, ainda é manipulador, né? A, sim. ele já E há chega líderes assim, né? ele já chega organizando o discurso que os irmãos falariam e ele já traz Uhum. a fala. Isso aí é um alerta, porque pessoas manipuladoras elas conseguem transferir a fala dela para a boca de outras pessoas, né? E as Isso. pessoas falam como se fossem ideias dela, mas na verdade ela está sendo manipulada por alguém. E isso é algo que o diabo faz, né? É, O diabo ele faz. Eu lembro quando o Pedro ele chega para Jesus e fala assim naquela pressa, Jesus disse
para trás de mim, Satanás, porque tu não conhece as coisas de Deus, só as coisas dos homens, né? Então, Isso. a gente precisa ter muito cuidado com pessoas manipuladoras, com pessoas que têm o sangue de liderança, mas são pessoas que não têm temor a Deus, e elas têm a habilidade de colocar a fala dela na boca das pessoas, que é o que acontece aqui em Juízes 9:2. Aí nós avançamos aqui para o tópico 3, conforme o presidente Otoniel já apontou, e aqui nós temos agora um desfecho, né? Por quê? Porque toda vez que uma liderança ela se levanta, uma liderança contrária ao direcionamento divino, uma liderança cruel, ela tem uma data de queda já estabelecida. E é o que está acontecendo agora para Abimeleque. Abimeleque começa agora a descer ladeira. E um dos grandes sinais é quando um dos filhos de Balaão, ele está vivo, ele não é morto. Então, Uhum. Abimeleque chega naquela ânsia de matar os filhos de Balaão, de ser o único para prevalecer, mas tinha um que não morreu. Tinha um que veio e trouxe uma mensagem para o povo. E olha que interessante aqui, que a Uhum. fala de Jotão não foi para Abimeleque. A fala de Uhum. Jotão foi para o povo, né? A responsabilidade de você aceitar sobre você uma liderança que está totalmente desorganizada. Uma pessoa manipuladora, uma pessoa cruel, uma pessoa que mata a família, uma pessoa que se une com pessoas cruéis. E você coloca uma pessoa dessa para liderar a sua casa, a sua família, seu povo. Então, o povo também teve responsabilidade nesse contexto, e é por isso que Jotão traz essa palavra para ele. E Abimeleque, ele é apresentado nessa parábola de Jotão como um espinheiro, como alguém que não tem sombra, como alguém que fere, como alguém que machuca, mas como alguém que o povo aceita, mas aceita por quê? Porque no meio do povo não aparece alguém que assume a responsabilidade. Uma coisa é certa, um pai, quando ele se afasta da sua responsabilidade de ser pai, alguém vai assumir. A internet vai assumir. A mídia vai É. assumir. Então, toda vez que nós nos afastamos da posição que nós devemos estar, alguma coisa vai assumir aquela posição. Então, quando uma pessoa que tem temor a Deus se afasta das responsabilidades, pessoas que não temem a Deus vão assumir essa posição. E é o que aconteceu aqui. E essa fala do Jotão, ela foi muito firme nesse ponto. Isso. E a escritura vai dizer aí que os cidadãos de Bet-Semes, na verdade, de Siquém e Bet-Milo, né? Bet-Semes, Bet-Milo, elas aparecem junto aqui, é importante dizer isso aqui, né? Porque são questões que nós precisamos falar. Ela aparece junto nas Escrituras Sagradas. Por que ela aparece junto aqui, né? Porque justamente foram cidadãos dessa cidade que fizeram aliança para coroação do Abimeleque lá, né? Então vai aparecer como justamente apoio. A manipulação foi tão grande que eles conseguiram fazer esse apoio. Então apareceu esse rapaz, com o nome de Jotão, né? Jotão aparece aí na história. Justamente conseguiu escapar, né, da matança. Jotão aparece porque ele É, conseguiu escapar da matança lá, né? A matança que levou justamente os seus irmãos à fúria lá, à ânsia de poder, certo? Então a parábola que ele vai citar justamente vai demonstrar ele como espinheiro. Na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: olha quem é espinheiro aí, ó. O espinheiro seria justamente ele fazendo para justamente. Sim, fato importante, porque o tempo está passando, a gente já tem que mas para não esquecer, ele tá aqui, ele cita, né, o 9, capítulo 9, versículo 7, o Monte Gerizim, né? Por que ele traz à tona o Monte Gerizim aqui? Isso é importante deixar claro, professor, porque você sabe que no livro de Deuteronômio, né, no capítulo de número 28, nós temos as bênçãos no Monte Gerizim e Baal, né? E é Baal. Baal, e é Baal. Monte Ebal e Monte Gerizim. Eles ficavam justamente de frente um para o outro. São chamados também de montanhas gêmeas, né? Ali próximo ali da região da Samaria, inclusive, né? Aquela famosa passagem de Jesus com a mulher samaritana, né, ele está justamente próximo daquela localidade. Quando ela pergunta sobre o Monte Gerizim, é em Gerizim que deve se adorar, tal, ou seja, porque havia justamente essas recomendações, né, de bênção sobre o Monte Gerizim e sobre o Monte Ebal, as maldições eram lançadas. Aí ele cita justamente que o Monte Gerizim, né, quando ele fala a respeito da sua parábola, se pôs no alto do monte Gerizim em alta voz e gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem que vou dizer a Deus, Deus escutará vocês. Ou seja, aqui você observa que quando ele traz o monte Gerizim é para lembrar: olha,
havia uma maldição para a desobediência e havia bênção para a obediência. Então o pessoal deveria estar atento que quando se tratava justamente desse tema, eles deveriam estar atentos que eles estavam quebrando a aliança com Deus, certo? E seguindo um homem, justamente como você falou, manipulador. É assim, professor? Professor, estamos chegando ao final, professor. Teria muitas coisas para falar ainda, né? Mas um ponto aqui que nós tratamos justamente essa questão e infelizmente nós não temos mais esse tempo, né? Só deixando aqui só uma curiosidade, né, professor? Que houve uma descoberta, né? Uma descoberta na. Deixa eu até pegar aqui, que eu pesquisei aqui para não esquecer o. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui isso, no Instituto Bíblico de Arqueologia de Israel. Ele vai tratar justamente uma descoberta que houve, né? Foi muito famosa aí, descobriram umas placas de metal, onde justamente uma antiga tábua da maldição hebraica no altar do Monte Josué, no Monte Ebal. Ou seja, isso para demonstrar justamente que a escritura e os fatos são realmente verdadeiros, né? Foi descoberta essas tábuazinhas de metal e eles chamam de defixo, né? Defixio. Segundo a história aqui, o Dr. Scott Sterling, ele descobriu lá no ano de 2019 e datado ali do chamado Idade do Bronze, 1400, 1200 anos antes de Cristo. E deixa eu só dizer aqui porque, o que continha nessa tabuinha de metal, né? Continha o nome de Yahvé, né? O nome sagrado de Javé, e tinha amaldiçoado, 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 amaldiçoado pelo Deus Javé. Você morrerá amaldiçoado, maldito seja, certamente morrerá. Amaldiçoado por Javé, amaldiçoado, amaldiçoado. Ou seja, por que é importante esse texto, né? Esse texto aqui, porque mostra que de fato nós estamos diante de um relato que de fato ocorreu, né? Era real essa situação. Então, inclusive, há registros aqui arqueológicos, né? Porque os céticos, eles são contra e dizem que as histórias das escrituras, muitas delas são apenas questões criadas para sustentar de forma religiosa e política as pessoas, né? Do seu período. Mas aqui é importante dizer isso aqui, né? E o Monte Gerizim aparece aqui como o Monte da Bênção. Então, o que fica de lição? Nós precisamos estar unidos a Cristo, não ser manipulado, porque quando temos as Escrituras como uma verdade para a nossa vida, você não é enganado por ninguém. Você que tem o Espírito de Deus na vida, você tem o Espírito do Santo. Então, não deixe se levar por palavras vazias, por situações que aparentemente seria muito bom, ou os salvadores da pátria que aparecem, né? Professor, aparecem os salvadores da pátria aí no meio do mundo, todo mundo tem a solução para tudo, né? E no final das contas a igreja é contaminada, entre aspas, né? Porque a igreja de Cristo, ela é sadia, é santa, mas nesse meio, quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao pescador, né, que quando lança a rede ali, traz toda a qualidade de peixes, vem peixe bom e peixe ruim também. Peixe ruim vai trazer um prejuízo grande, é o chamado joio. Então, isso é importante, É, fica essa lição aqui, não dê ouvido a qualquer coisa. Então, professor, nessa lição aqui, suas considerações finais, nessa bela lição, né, é que é muito prática, né? muito prática. Eu queria deixar como mensagem final esse exemplo do fim também do Abimeleque, né? A Uhum, Bíblia diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Abimeleque, naquela ânsia de poder, terminou com espíritos malignos atrapalhando toda aquela gestão, morto de uma forma humilhante. Para ele era humilhante ser morto por uma mulher, foi morto por uma mulher, né? Então, tudo que tinha para dar errado, que ele tinha medo, aconteceu. E aí é um exemplo de que quem segue os rumos distantes de Deus, o final é tragédia, né? Então, que a gente abra nossos olhos, observemos a nossa liderança, observemos a quem a gente vai ouvir, quem a gente vai imitar, e pedir ao discernimento para que a nossa vida, de fato, seja guiada pelo Senhor. verdade. Então, agradecemos a oportunidade a você, meu amigo. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem e que o Senhor Deus seja glorificado em nossa vida. Te damos graças ao Senhor mais uma vez no nome de Jesus. Amém.